Olá, vamos para a videoaula sobre a fisiologia do sistema urinário. O sistema urinário ele é composto basicamente por um par de rins, dois canais que conduzem a urina, denominados de ureteres, uma bexiga urinária, um canal de passagem da urina para o meio externo, que é a uretra. Cada elemento que faz parte do sistema urinário apresenta a sua particularidade. Então, vamos às funções renais. O rim, ele vai apresentar, a primeira função colocada aqui é regular a composição iônica do sangue. Então, conforme o plasma sanguíneo vão passando por elementos chamados de néfrons, a presença de íons do plasma, ele pode ser recaptado ou eliminado do organismo conforme a composição, conforme o limiar de presença desses elementos no plasma sanguíneo. Né? Então, a gente sempre tem essa composição eletroquímica do sangue, que vai depender do sódio, a presença do sódio e potássio que nós vimos no início do semestre, relacionado aos potenciais de ação. Né? Então, a concentração de sódio e potássio no plasma sanguíneo torna-se importante para o processo sináptico, para o potencial de membrana presente na fibra muscular estriada esquelética, a presença de íons cálcio, né, o íon cálcio que é importante para o processo de contração muscular, o cloro, que nós estudamos mais no sistema digestório, que é importante na presença em áreas onde há ductos, né, como os bronquíolos, e o HPO4, que são elementos fosfatados, né, que carregam o íon fosfato, que é um elemento altamente energético para a produção de ATP. Né? Então, aqui eu coloquei alguns dos elementos iônicos presentes no sangue, no qual apresentam a sua importância. Tá? Mas existem inúmeros eletrólitos que estão circulantes no sangue e eles são regulados a partir da função renal. O segundo item é a regulação da osmolaridade. Essa osmolaridade está relacionada com a presença de proteínas no sangue. Né? Então, as proteínas presentes no plasma sanguíneo, as proteínas em geral possuem uma carga elétrica negativa, né? E o conjunto de elementos de elementos proteicos presente no plasma sanguíneo, ela promove uma somatória de 290 milimóis por litro. Então, essa é a quantidade presente no plasma sanguíneo. E o rim, ele regula esse limiar. Né? Então, se o limiar estiver muito baixo, ele vai trabalhar de uma maneira a preservar essa osmolaridade. E se estiver muito alta, provavelmente ele vai trabalhar de uma forma de eliminar o excesso que esteja no plasma sanguíneo. Regulação do volume do líquido extracelular e da pressão sanguínea. Então, conforme o rim vai formando a urina, ele vai controlando a presença de água, né? E a presença de moléculas a presença de moléculas de água no sangue, ele também vai sendo controlado, então, pela função renal. E aí, consequentemente, esse volume de líquido que promove, que vai também, consequentemente, alterar a pressão arterial, ela é controlada por um sistema chamado sistema renina-angiotensina. Tá? Então, aqui o rim, ele secreta essa enzima, a renina, né? Ela participa dessa via renina-angiotensina, que vai regular a pressão arterial. Né? Então, ela atua de uma maneira que ela vai promover a resistência renal, ou seja, os vasos, os capilares sanguíneos ou as arteríolas que estão presentes nos rins, como eles apresentam a parede muscular, esse hormônio ele atua de uma maneira a promover vasoconstrição ou vasodilatação. Né? Então, aumentando ou não
o fluxo de sangue que passa pelos rins. Aqui é só para a gente ter uma ideia desse sistema renina-angiotensina, tá? Então, é um sistema hormonal que envolve vários órgãos, olha aqui a gente tem o rim, né? Envolvendo, então, hormônios que são secretados, como o hormônio antidiurético, que é secretado pela hipófise, que está lá no sistema nervoso central, envolve fígado, envolve pulmão, que atuam, né? Então, os hormônios também atuam sobre as arteríolas, e aí ele vai controlar a retenção hídrica ou a retenção de sais presente no plasma sanguíneo, tá? Então, é um sistema altamente complexo que envolve o controle da pressão arterial. Outra função renal está relacionada à regulação do pH, né, que o pH é o potencial de hidrogênio, sendo que a presença de íons hidrogênio ou íon bicarbonato, como HCO3-, com uma carga elétrica negativa ali em cima, né, então o rim vai controlar a presença. Então, existe, se o sangue tiver num pH acídico, ele vai trabalhar eliminando a presença do íon, do hidreto, né, presente no sangue. Ou então, ele vai trabalhar aqui controlando com o íon bicarbonato. O rim é um órgão endócrino, né, porque ele é endócrino, porque ele produz hormônios, tá? Os hormônios, então, são substâncias que são lançadas na corrente circulatória, e dos hormônios produzidos pelos rins, nós temos o calcitriol, né? Então, o calcitriol ele vai regular o cálcio presente no sangue, a eritropoietina. A eritropoietina é um hormônio que estimula a produção de elementos vermelhos do sangue, que são os eritrócitos, e a renina, né, que participa daquele sistema renina-angiotensina, e ele vai controlar o equilíbrio eletrolítico do sódio. Então, esses são os hormônios produzidos pelo rim, né, o calcitriol, a eritropoietina e a renina. Os rins também promovem o processo de regulação do nível de glicose no sangue, né? A gente vai ver um pouquinho mais à frente como que isso acontece, tá? Mas ele também vai promover essa regulação de presença de glicose no sangue. O rim, ele vai trabalhar promovendo a excreção de resíduos. Então, quais são esses resíduos? Temos a amônia e a ureia, que caracteriza aquele cheiro da urina, né? Então, a amônia e a ureia ela é proveniente da desaminação de aminoácidos, tá? Então, a partir do aminoácido obtido a partir da dieta, ele tem um radical nitrogenado, e esse radical nitrogenado acaba formando esses elementos que são denominados de amônia e ureia, que são tóxicos para o metabolismo celular, e aí então são excretados pela via renal. O urobilinogênio, que é uma substância a partir do metabolismo da hemoglobina, sendo que a hemoglobina é aquela célula que carrega o transporte de oxigênio do sangue. A creatinina, né? A creatinina nós estudamos o fosfato de creatinina, né? O fosfato de creatinina nós estudamos na contração da musculatura estriada esquelética, né? Onde o ATP, o ATP que entra na célula, ela é armazenada na forma de fosfato creatinina fosfato, tá? Então, a degradação, por exemplo, da degradação de tecido muscular, né, ou do metabolismo celular também, ela vai decompor, então, aqui o fosfato de creatinina, tá? Então, esse resíduo metabólico, ele fica circulante, ele está circulante no sangue. O ácido úrico, né, que é o catabolismo dos ácidos nucleicos, lembrando que os ácidos nucleicos são o DNA e o RNA, né, nós consumimos, então, células, né, seja ela animal ou vegetal.
ocorre processo de degradação ou catabolismo, e aí o produto residual da degradação do ácido nucleico é o ácido úrico. Medicamentos, né? Então o rim vai promover excreção de medicamentos que foram metabolizados pelo fígado e aí eliminado através da urina, e toxinas ambientais, né? Então, como por exemplo agrotóxicos. Aqui existem outros elementos que fazem parte da nossa dieta, que é a sacarina e o benzoato, tá? Então a sacarina é um tipo de adoçante, e o benzoato, por exemplo, o benzoato de potássio, que é um elemento conservante de produtos industrializados. Tá? Então, o benzoato de potássio é um elemento conservante. Esses elementos eles são excretados pela via urinária. Então, os rins eles vão apresentar essas diversas atividades, né? Então, ele está atuando no controle de diversas substâncias presentes no nosso organismo. Quando se fala de rim, qual é a estrutura que forma o rim? Né? Então, ele é um órgão maciço. Quando é realizado um corte frontal do órgão, né? O rim tem ele é achatado no seu sentido antero-posterior, e aí quando a gente faz o corte frontal do órgão, observamos duas áreas no rim, né? Uma parte mais periférica, que é o córtex, está até marcado aqui na figura como córtex, e a porção central, que é chamada de medula, né? Medula significa miolo. Então, existe aqui o córtex, aqui a parte periférica, e a medula, que é a porção central do órgão. Apesar dele parecer maciço, né, tem essa característica maciça, ele é constituído por elementos chamados de néfrons, né? Então, néfron é uma unidade estrutural e funcional do rim. Então, aqui nessa figura, nós temos um esquema com 2 néfrons, tá? E aí, quantos néfrons nós temos, né? Em cada rim, ele pode variar de 1 a 4 milhões de néfrons. Tá? Então, são muitas unidades estruturais que vão promover esse processo de formação da urina. Tá? Então, como que é esse néfron? Né? Para a gente poder entender como que é o processo de formação da urina, nós precisamos entender esse elemento estrutural que é o néfron. Então, o néfron, ele tem inicialmente uma porção, aqui que a gente está vendo, que fica na região do córtex do rim, né, na periferia, essa estrutura arredondada, né? Então, aqui essa estrutura arredondada foi aumentada, estou mostrando uma área aumentada. E essa parte é chamada de corpúsculo renal, tá? Então, é o corpúsculo renal. Esse corpúsculo renal, ele é formado por estruturas microscópicas, né, que são denominadas de arteríolas. Né? Então, a gente já viu lá no sistema vascular, na aula de vascularização em geral, a estrutura das arteríolas, né? Então, são pequenos vasos. Essas arteríolas, elas formam uma rede chamada de rede capilar, né? Então, a rede capilar é onde substâncias que estão no sangue conseguem passar pela parede desses capilares, fazendo o processo de troca, né? E depois essa rede de capilares, elas se reúnem formando uma outra arteríola, que é a arteríola eferente, tá? Então, temos aqui uma arteríola aferente que está chegando aqui. Ela forma uma rede capilar. Essa rede capilar se reúne formando uma arteríola eferente. Eferente está saindo. Então, a gente até observa aqui a formação das setas. Ao redor dessa rede capilar, porque essa rede capilar aqui é chamado de glomérulo renal, tá? Então, é um pequeno aglomerado, né? É semelhante a um aglomerado de vasos, mas na verdade é uma rede capilar. E essa rede capilar, ela está envolta por uma cápsula, que é a cápsula glomerular, tá? Então, tem uma estrutura em volta aqui.
A partir deste corpúsculo renal, então, que é essa parte arredondada que a gente tá vendo aqui, ó, pequenininha aqui e aqui, segue-se uma sequência de tubos, tá? Então, aqui quais são essas sequências de tubos? Nós estamos vendo aqui o corpúsculo renal. A partir dele existe uma sequência de tubos, ó, que tá até em azul. Essa parte em azul a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal. Sempre lembrando que esses tubos, conforme eles formam formam alços ou formam, eles apresentam contorções ao longo do seu trajeto, e isso serve para aumentar a área de superfície, para aumentar o tamanho do ducto, tá? Então, aqui eu tenho um ducto contorcido proximal, aí ele sofre um certo estreitamento, e aí ele forma essa alça bem longa, né? Aqui ficou, nesse néfron está pequeno, mas nesse outro aqui a gente vê certinho aqui a alça de Henle, tá? Então, esse aqui, a alça de Henle, ele lembra até o formato de um grampo de cabelo, tá? Então, é a alça de Henle. Aí, essa alça de Henle sofre uma dilatação e forma forma uma sequência de tubo também, contorcidos, que agora eu vou chamar de túbulo contorcido distal, que está apresentado na cor vermelha aqui, né, na imagem, tá? Mais avermelhado. E aí, a partir disso, a urina, né? A urina, ela cai neste ducto em comum, né? Observe aqui que tem um ducto comum, que é o ducto coletor. Esse ducto coletor pode recolher a urina proveniente de 8 néfrons, tá? Então, o néfron, ele é formado pelo corpúsculo renal. O corpúsculo, por sua vez, é formado pelo glomérulo renal, a cápsula que envolve esse glomérulo. Aí existe uma sequência de tubos que a gente vai chamar de túbulo contorcido proximal, alça de Henle e túbulo contorcido proximal. E depois o conteúdo que está no interior desses ductos são lançados no interior deste ducto comum, que é chamado de ducto coletor. Então, são vários ductos coletores que estão localizados nos rins, tá? E aí, o que acontece aqui? Essa estrutura que está aqui embaixo, a gente vai chamar de papila renal. Essa estrutura já é macroscópica, tá? Então, é possível ver macroscopicamente as papilas renais. E a partir daqui, quando a urina começa a gotejar neste ponto, a urina já não muda mais a sua configuração bioquímica, tá? Então, ela pode apresentar mudanças em relação a resíduos mucoides, presença de células, né? Mas o conteúdo eletrolítico vai mudar muito pouco até ser eliminado. A análise da urina, então, é chamada de uranálise, né? Então, a urina, ela é uma substância líquida que vai do amarelo claro e pode chegar num tom mais escuro até o preto, dependendo do que está sendo eliminado a partir desta urina, né? Então, a composição da urina, ela varia na sua tonalidade, assim como na limpidez, né? Se ela tá mais clara, se tá mais turva, tá? Então, isso vai depender da composição da urina. E também o odor, né? A urina tem um odor característico, mas dependendo do que você consome, a urina, ela pode sair com determinado odor. Então, quando a gente fala, qual é a função do rim? Né? Então, as funções do rim são aquelas que foram citadas lá nos primeiros slides. Agora, aqui a gente vai para o processo de formação da urina. São as etapas da função da urina, tá? Então, da formação da urina, que são a filtração, a reabsorção e a secreção. Imagina vocês tomarem uma lata de refrigerante de 350 ml a cada 3 minutos. É insuportável pensar em algo assim, né?
uma lata de refrigerante a cada 3 minutos. Essa é a quantidade de líquidos, né, e no final, né, se a gente for pensar, o valor final de uma lata de refrigerante a cada 3 minutos, que significaria, no final de 24 horas, 180 litros. Tá? Então, essa quantidade, esses 180 litros, é a quantidade de fluidos filtrados no rim por dia. Tá? Então, esse é os 180 litros, é o que passa de plasma, né, de fluido através dos rins. Nossa, mas tudo isso, né, sendo que a gente só tem 5 litros de sangue, sim, então quer dizer que ele é filtrado e aí tem um processo que a gente chama de reabsorção, tá? Então, tá aqui a etapa de reabsorção. E no final do dia, provavelmente a gente vai eliminar em torno de 1,5 litro de urina, né, no dia. Lógico que essa quantidade de urina ela é variável conforme o consumo de líquidos. Tá? Então, quanto maior o consumo de líquidos, lógico que maior quantidade de urina será eliminada. Tudo que é em excesso é ruim. Né? Então, muita água também sobrecarrega consumir muita água também sobrecarrega os rins. Pouca água também pode provocar desordens metabólicas no organismo, né? Então, tudo de maneira muito moderada. Então, a etapa de filtração é o movimento de líquido do sangue para o lúmen do néfron, tá? Então, aqui a etapa realmente é a parte do plasma sanguíneo indo em direção ao néfron. A partir desse momento, quando esse líquido passa por interior do néfron, ele muda, né, o nome, ele é chamado de filtrado, porque a composição plasmática é muito parecida, no entanto, apresenta algumas diferenças. Então, a reabsorção é o processo de transporte de substâncias presente no filtrado do lúmen do túbulo de volta para o sangue, aos capilares peritubulares. E a secreção é a remoção de moléculas específicas do sangue e as adiciona ao filtrado no lúmen do túbulo, tá? Então, essas são as 3 etapas e aí eu vou falar de cada uma delas. A primeira etapa é a etapa de filtração, né? Então, ele vai filtrar. Quando a gente pensa em filtração, a gente tem que recordar quantos litros, né? Qual é a quantidade de líquido que está passando ali do capilar em direção ao néfron, né? Da estrutura renal como um todo. É em torno de 180 litros por dia. É uma média. Então, aqui a gente tem a água e a maioria dos solutos no plasma passam do sangue através da parede dos capilares glomerulares para a cápsula glomerular, que desemboca no túbulo renal, tá? Então, aqui a gente tem aquela arteriola aferente, ele vai formar aquela rede capilar, aqui tá muito simplificado, né, pra gente entender melhor isso, mas ele forma uma rede capilar aqui nessa região, e depois essa rede capilar, ela se reúne formando uma arteríola eferente. Uma característica desta arteríola eferente é que ela acompanha a sequência de túbulos que formam o néfron, tá? Então, ela vai acompanhando o túbulo contorcido proximal, a alça de Henle e o túbulo contorcido distal, para que as próximas etapas possam acontecer para a formação da urina, tá? Então, o que aconteceu aqui? A filtração é a primeira etapa, tá? Tá como 1 aqui. Significa que o plasma sanguíneo segue em direção à cápsula de Bowman ou cápsula glomerular. Então, nós temos aqui o esqueminha da cápsula. Em relação à composição do filtrado glomerular, então ele é semelhante ao plasma sanguíneo, é um líquido claro, não contém células, e aí ele tem uma menor quantidade de proteínas, né? Então, 200 vezes menos proteínas. Por quê? Porque existem algumas barreiras que impedem com que as proteínas que estejam fazendo parte do sangue sigam em direção ao néfron, né? Então, é uma forma de preservar a proteína no sangue.
Então, o volume diário nas mulheres é em torno de 150 litros e no homem em torno de 180 litros. Mas, como eu disse, isso é bastante variável. Conforme, então, o plasma vai atravessando em direção ao corpúsculo, conforme o plasma sanguíneo atravessa a parede dos vasos em direção à cápsula glomerular, né? Então existem algumas barreiras, tá? Então a gente tem aqui, ó, a arteríola aferente, ele vai formar uma rede de capilares, formar uma arteríola eferente, tá? Então aqui a gente tem o corpúsculo. O corpúsculo foi fatiado aqui, né? Então eu tô vendo ele numa seção transversal aqui deste corpúsculo. Então é isso que ele vai apresentar, tá? Primeira coisa aqui, qual que é a primeira barreira que o plasma sanguíneo vai encontrar? Então imagina aqui dentro desses vasinhos que estão aqui dentro, tá circulando o sangue, tá? Então foi seccionado aqui, isso aqui é uma célula endotelial. Essa daqui também, assim como essa daqui, que parece uma peneira, e essa daqui. Então, essas células são as células endoteliais. Tem até uma hemácia aqui representando que é um capilar sanguíneo, tá? Então, a parede desse vaso, ela é tão fina que substâncias podem atravessar a parede, tá? Neste caso aqui, os capilares, eles são do tipo fenestrado, tá? Por que fenestrado? Porque ele ele apresenta poros na membrana plasmática da célula, tá? Então, significa que elementos maiores, eles conseguem atravessar essa célula, né? Não as hemácias, não as células, que as células são muito grandes, então elas não conseguem atravessar por esses poros, tá? Mas algumas proteínas, alguns peptídeos, íons, né? Então, existe uma facilidade aqui de passagem através dessas células endoteliais. Então, aqui, ó, ele é um tubo, foi realizado a secção transversal. Essa é a primeira barreira. A segunda barreira é a camada que envolve essa célula endotelial. Essa camada que está aqui num tom mais roxo, né, ao redor da célula endotelial, é chamado de lâmina basal, tá? Então, aqui, ó, está em roxinho aqui, ó, em volta, né? Então, essa lâmina basal é uma lâmina formada de glicoproteínas, né? Tem a presença de colágeno, proteínas. Então, essa é uma segunda barreira no qual os elementos do plasma sanguíneo vão ter que atravessar. E a terceira barreira é essas células aqui que são chamadas de podócitos. Os podócitos são essas células que têm a forma, que estão na cor azul, né? Então, é uma célula que apresentam várias projeções, tá? Então, elas estão vendo aqui que ela tem várias projeções, acabam formando essas colunas aqui num corte, tá? Então, essas células aqui, esse podócito aqui, ela também forma como se fossem poros, né? Espaços aqui. Então, ela também é uma outra barreira para que determinados elementos não atravessem do capilar em direção à cápsula. Então, essas células que estão em volta aqui, que estão em amarelo, representam a cápsula de Bowman, tá? Ou a cápsula glomerular. Então, as três barreiras são o endotélio, né, as células endoteliais, a lâmina basal, que é formada de glicoproteínas, e essas células que estão em azul, que são os podócitos, tá? Então, aqui são as células podócitos. Então, são as três barreiras no qual o líquido, olha só, então se o plasma está aqui, né, junto com a hemácia, ele vai atravessar isso aqui até chegar nesse espaço aqui, ó, tá? Porque essas células já formam a cápsula de Bowman. Só uma observação, aqui tem umas células que são as células mensangiais, tá pequenininho aqui, mas tá escrito células mensangiais, são essas células que estão entre os capilares, né? Essas células aqui, elas parecem muito células musculares, né? Por quê? Porque elas apresentam na sua constituição moléculas de actina, tá? E não lembra que a actina são elementos proteicos que vão promover o processo de contração muscular, né? Então, ou seja, essas células mensangiais, elas estão próximas aos capilares, por quê? Porque elas vão atuar
Essas células são importantes porque elas vão atuar no processo de vasoconstrição dos capilares, né? Então, aí ele também é o elemento que vai promover resistência ao fluxo sanguíneo, né? Então, se eu diminuo o calibre, se eu diminuo o calibre aqui do capilar, o fluxo de sangue também fica reduzido, né? Agora, se há um relaxamento aqui, né, o fluxo se torna normalizado ou aumentado. Tudo vai depender do processo de controle da pressão arterial, como nós estudamos uma parte dela, né, do controle da pressão arterial lá na aula de fisiologia cardiovascular. Para que o líquido que está no interior dos capilares siga em direção à cápsula de Bowman, né, como que isso acontece? Né? Como que o plasma consegue passar para a cápsula? Existe uma bomba? Né? Na verdade, não é uma bomba. O que existe são a presença de pressões. Então, existem 3 pressões importantes aqui. A primeira é a pressão hidrostática, né? Então, a pressão hidrostática, a gente está sempre falando que é a pressão hídrica ou é a pressão promovida pelos líquidos, tá? Então, é a presença da água, a presença da parte líquida do sangue, então ela vai promover essa pressão hidrostática, tá? Então, essa pressão hidrostática também é promovida pela pressão sanguínea. Como assim a pressão sanguínea? Pela pressão com que o fluxo sanguíneo alcançam os néfrons. Então, só recordando um pouquinho, quando a gente fala de pressão, né? Qual que é a pressão do sangue? Qual que é a pressão sanguínea? Quando a pressão sanguínea sai do coração, é aquele valor de 12/8, né? Ou 120/80 milímetros de mercúrio, né? Que é aquela que a gente usa o esfigmomanômetro para verificar a pressão arterial, né? Então, essa é a pressão com que o sangue sai do coração. Tá? Então, e à medida com que esse sangue vai fluindo no interior dos vasos, o que vai acontecendo com essa pressão? Essa pressão ela tende a diminuir porque eles vão encontrando barreiras, né? E essa pressão vai caindo, tá? Então, aqui a gente tem essa pressão promovida, então, pelo fluxo sanguíneo, tá? A segunda pressão é a pressão hidrostática capsular, que é a pressão do próprio filtrado glomerular. Tá? Então, existe uma segunda pressão, que é a pressão aqui, ó, que está na setinha aqui, azul, que é uma própria pressão do líquido que faz com que o líquido retorne para o interior do capilar. E uma outra pressão, que é a pressão coloidosmótica do sangue, que é o PCOS, né? Então, o que é essa pressão coloidosmótica? O sangue, o plasma sanguíneo contém proteínas, né? Então, aqui a gente tem proteínas como albumina, globulinas, fibrinogênio. A presença desses elementos no plasma sanguíneo gera uma pressão, né? Uma carga elétrica também gera uma pressão. Aí, o que acontece? Se a quantidade de proteínas é maior no interior dos capilares do que no interior da cápsula de Bowman, qual que é a tendência dos líquidos? A tendência do filtrado é retornar ao capilar, tá? Então, existe aqui uma pressão inversa. Então, são 3 pressões: pressão hidrostática capsular, que é do próprio filtrado, e a pressão coloidosmótica. Então, o que acontece aqui? O sangue, então, tá vindo com uma força que veio lá do coração, né? Então, à medida que ele vai afastando do coração, ele vai chegar até no nível dos capilares do glomérulo renal com uma pressão em torno de 55 milímetros de mercúrio. Então, saiu lá com valor de 120 e chegou aqui com valor de 55, né? Foi caindo. Então, existe essa pressão promovida pela própria coluna de sangue, né? Então, o que acontece com os líquidos? Se tem uma força aqui e não existe uma força oposta, o
que acontece com os líquidos? O líquido tende a sair, né? Então, que nem a mangueira, é o exemplo da mangueira de jardim. Se eu abro a torneira da mangueira de jardim e a mangueira está toda furada, a água, né, a pressão da água faz com que a água flua pelas aberturas da mangueira, né? Então, é isso que vai acontecer, essa pressão hidrostática. A segunda pressão, então, é a pressão do próprio líquido, né? Então, aqui o líquido que está aqui. Só retornando aqui um pouquinho. Então, essa pressão hidrostática, recordando aqui, é o valor de 55 milímetros de mercúrio, tá? Existe, então, agora a segunda pressão, que é a pressão hidrostática, que é a pressão do próprio líquido que está na cápsula de Bowman, que faz com que ele retorne para o interior dos capilares. Só que essa pressão é muito baixinha, olha só, ela é em torno de 15 milímetros de mercúrio. Ainda essa pressão aqui, ela é maior, né? A pressão hidrostática faz do próprio líquido que está aqui, força o líquido voltar, né, no interior do capilar. E a terceira pressão, que é a pressão coloidosmótica, né? Então, recordando, o que é essa pressão coloidosmótica? É conforme a presença de proteínas que estão fazendo parte do sangue, né? Então, o que acontece? Se eu tenho uma quantidade de proteínas, ele vai promover a atração de moléculas, né? Por exemplo, moléculas de água que estão aqui nesse espaço, porque a água está fazendo parte do filtrado, né? Faz com que essas moléculas de água que estão aqui nesse espaço retornem para o capilar. Então, essa pressão coloidosmótica, ela é no valor de 30 milímetros de mercúrio, tá? Então, mas poxa, eu tenho então uma pressão que tá aqui com a setinha preta, que flui para fora dos capilares, mas eu tenho duas forças inversas, que é a pressão hidrostática capsular e a pressão coloidosmótica, que está forçando o líquido de volta para o capilar, sim, tá? Mas aí, se a gente for fazer uma continha, né, se a gente pega aqui 55, menos 15, menos 30, a gente tem uma pressão efetiva de filtração, que é em torno de 10 milímetros de mercúrio, tá? Então, esse é o fluxo de sangue, é o fluxo do filtrado, conforme ele vai passando, né? Ou seja, na verdade, é o fluxo do plasma que está no capilar em direção ao corpúsculo. Então, o final aqui, se eu fizer essa continha, como está aqui, eu tenho um valor de 10 milímetros de mercúrio. É baixo? É baixo para um glomérulo, né? Mas se a gente for repensar, né, a quantidade de líquidos que vão passar por aí é extremamente grande, né? Então, a gente recorda aquele valor, né, de 180 litros por dia passam pelos néfrons. Baseado nisso, existe ali uma que é chamada de TFG, que é a taxa de filtração glomerular, ou seja, 180 litros de filtrado por dia, ou seja, 125 mililitros por minuto. Se os rins não fizessem a recaptação deste líquido, nós temos 5 litros de sangue, né? Então, imagina, temos 5 litros de sangue. Se a taxa de filtração é nesse valor, a gente perderia por desidratação, em um tempo estimado de 23 minutos, nós sofreríamos de desidratação, tá? Mas isso não acontece porque existe todo um processo, existe todo um metabolismo que trabalha na recaptação dos líquidos. Mas então quer dizer que existe essa filtração de uma maneira que é uma maneira rápida de remoção de substâncias pelo sangue, tá? Então, existe esse processo de filtração, depois vai ter a reabsorção, porque é uma forma rápida de remoção de substâncias, tá? Então, essa taxa de filtração glomerular, ele vai ser controlado pelo sistema nervoso autônomo. Lembrando que o sistema nervoso autônomo tem lá a sua porção simpática, a sua porção parasimpática, sempre atuando geralmente atuando de maneiras opostas. Existe um processo de autorregulação, ou retroalimentação tubuloglomerular, né? Então, existe ali mecanismos de feedback locais que vão controlar essas taxa de filtração, e os hormônios, a angiotensina 2
e as prostaglandinas, tá? A angiotensina 2 é o vasoconstritor e as prostaglandinas é o vasodilatador, né? Lembra, elas vão atuar, então, nas células mesangiais, que consequentemente vão atuar sobre as células endoteliais, e essas células endoteliais vão alterar o seu fluxo, né? Fazendo vasoconstrição, vasodilatação, alterando o fluxo de sangue que passam pelos rins. Então, a taxa de filtração glomerular a gente define como o volume de líquido que é filtrado para dentro da cápsula de Bowman por unidade de tempo. Tá? Então, aqui essa é a definição para a taxa de filtração glomerular. Tá? Então, aqui, ó, só uma observaçãozinha aqui, ó. Lembra que a gente tem o corpúsculo, túbulo contorcido proximal, alça de Ehle com túbulo contorcido proximal, e aí teve um momento que eu falei assim, as arteríolas, elas acompanham os túbulos, né? Então, em um dado momento, a arteríola encontra que o túbulo contorcido proximal, como está representado aqui, ele vai formar esse aparelho justaglomerular, né? Também que é um elemento de autorregulação, que vai promover uma autorregulação dessa taxa de filtração. Vai aumentar ou vai diminuir a taxa de filtração? Tá? Então, são elementos de feedback local. A segunda etapa é a etapa de reabsorção tubular. Então, à medida que o líquido filtrado flui ao longo do túbulo renal e pelo ducto coletor, a maior parte da água filtrada e muitos solutos úteis são reabsorvidos pelas células do túbulo e levados de volta para o sangue. Então, à medida que o filtrado flui ao longo do túbulo renal pelo ducto coletor, a maior parte da água filtrada e muitos solutos úteis são reabsorvidos pelas células do túbulo e levados de volta para o sangue. Né? Então, se a taxa é alta, né, de filtração, eu preciso ter ali o processo de reabsorção. Como eu falei antes, é uma forma rápida de remover substâncias, só que nesse processo de remoção de substâncias também estão saindo elementos que são importantes para o sangue, que é a glicose, aminoácidos, tá? E essas substâncias, elas são recaptadas. Uma observação aqui, estou falando de reabsorção, então, porque refere-se ao retorno de substâncias para a corrente sanguínea, tá? Então, aqui eu estou fazendo uma recaptação, uma reabsorção, que é diferente do termo absorção, que significa a entrada de novas substâncias no corpo. Então, quando a gente ingere água e a água cai no sistema digestório, ele é absorvido. Então, ele entrou novo, né? Substância nova que entrou no organismo. Aqui ele está no organismo e ele era para ser eliminado, mas ele foi recaptado, foi reabsorvido. Tá? Então, essa sequência de reabsorção, ela vai acontecendo conforme o líquido, o filtrado, né, ele vai passando pelas sequências de túbulos, principalmente pelo túbulo contorcido proximal, pela alça de Ehle, tá? Então, nessa segunda etapa, ele vai acontecendo nesse processo. Como que é essa reabsorção? Então, ela pode ser de um modo ativo ou passivo. Essa parte aqui a gente já viu em outras aulas, tá? Então, aqui a gente tem o transporte ativo, né? Lembrando que os transportes ativos são aqueles, dependem daquelas proteínas que estão localizadas na membrana plasmática das células, tá? Então, aquelas membranas de transporte, alguma dessas membranas de transporte, elas precisam de ATP para funcionar, que é o caso, então, do transporte ativo de sódio, tá? Porque como ele está indo contra o gradiente de concentração, ele precisa de algo de energia para remover do filtrado em direção ao capilar. O transporte ativo secundário, né, que depende primeiramente do transporte ativo primário, aí ele reserva energia para que haja o transporte ativo secundário, né? Então, aí a gente tem um processo de contratransporte do sódio e aí existe uma troca do sódio com glicose, com sódio com glicose, sódio com um aminoácido, o sódio com algum outro íon, ou sódio e outros metabólitos orgânicos, tá? Então, há ali processos de trocas
a partir da presença do sódio. Aí também temos o processo de reabsorção passiva, que é o caso da ureia, né? Porque aqui no caso da reabsorção passiva se dá por diferenças de concentração, né? Então, se uma área eu tenho uma maior concentração e uma outra área eu tenho se uma área eu tenho menor concentração e numa outra área eu tenho maior concentração, a tendência sempre é ir de uma área de maior para uma de menor, tá? Então, aqui eu tenho o processo de reabsorção passiva, que é o caso da ureia. E a transcitose, né, que a gente viu, que nós estudamos no sistema digestório, né? Então, um processo de transporte de elementos, nesse caso são os elementos maiores, que no caso as proteínas de transporte, elas não conseguem fazer transporte de elementos muito grandes, então vem um mecanismo de transcitose e faz essa captação, como por exemplo das proteínas plasmáticas, né? Então, o filtrado pode conter proteínas pequenas, e essas proteínas aí elas são transportadas por esse mecanismo. Então, aqui só um exemplo, né? Então, óleo sódio por transporte ativo, tá? Então, aqui é só para ilustrar para vocês as formas de transporte, né? Aqui a gente tem o transporte ativo de sódio, porque precisa da bomba de sódio e potássio. Bomba de sódio e potássio precisa de ATP para o seu funcionamento, tá? A difusão passiva das moléculas de água e outros processos aqui. Aí, o que acontece? Nessa etapa, então, de reabsorção. Essa etapa de reabsorção, estou reabsorvendo água, estou reabsorvendo eletrólitos, proteínas, glicose, aminoácidos, né? Então, existem várias substâncias ali. Só que quem está fazendo esse processo de transporte, de reabsorção? Como a gente viu no slide anterior, são proteínas de transporte, né? Então, as membranas, as células que formam os túbulos, né? O túbulo contorcido proximal, túbulo contorcido distal, alça de Henle, a membrana destas células apresentam essas proteínas de transporte. Só que essas proteínas de transporte, elas são limitadas. E aí, o que pode acontecer ali? Pode acontecer o que chamamos de taxa de saturação. Então, refere-se à taxa de transporte máximo, que ocorre quando todos os transportadores disponíveis estão ocupados, saturados com o substrato. Então, em concentração aqui temos um gráfico, então, né, de elementos do plasma sanguíneo e a taxa de transporte. Então, ó, chega um determinado, ele vai subindo, né, de maneira linear, tá? Então, do substrato e da taxa de transporte, porque está acompanhando a quantidade de proteína. Só que chega uma hora aqui que ocorre a saturação. E aí os elementos que fazem parte do filtrado não conseguem ser recaptados. E aí ele pode ser eliminado. Exemplo. Por exemplo, a gente pode utilizar no caso do diabetes mellitus, né? Então, o indivíduo tem uma taxa glicêmica alta, e aí nesse processo de filtração, né? No processo de filtração, a glicose acaba fazendo parte do filtrado, mas teoricamente, numa pessoa normal, numa pessoa sadia, essa glicose ela é recaptada. Mas se as células da membrana plasmática, todas as proteínas de transporte estiverem ocupadas, aquela glicose que saiu em excesso, ela não é recaptada. E aí, então, ela é eliminada através da urina. Então, até existe uma história, né, como que se descobriu o diabetes mellitus, né? Foi por causa de um pesquisador que verificou que ao redor da urina, às vezes, isso em 1800, né? Percebeu que as formiguinhas iam lá onde tinha urina, né? Mas por que a formiga vai ali onde tinha urina? Né? Então, significa que a urina estava com a presença de glicose. Na medicina mais antiga, né? Uma forma de análise, hoje não, a gente tem toda a tecnologia para análise de urina, né? Mas antigamente não tinha, se a gente for pensar 200 anos atrás. Então, como que era feita a análise da urina? Através do cheiro, através da gustação,
né? Então, era um privilégio, né, dos alunos, dos professores de medicina, provar a urina de seus pacientes, né? Então, essa foi uma das formas de análise inicial do indivíduo que apresentava o diabetes mellitus. Em concentração, então, do substrato, em concentrações do substrato iguais ou acima do ponto de saturação, o transporte ocorre a uma taxa máxima. A taxa de transporte no ponto de saturação é o transporte máximo. Tá? Então, aqui aconteceu o transporte máximo, e aí, que é o ponto de saturação, né? Então, aí, o excesso de os elementos que possam estar fazendo parte do filtrado, ele não é recaptado, ele não é reabsorvido. Se vocês quiserem, tem essa questãozinha aqui que fica interessante vocês pensarem. Então, qual é a taxa de transporte nas seguintes concentrações plasmáticas do substrato? 3, 5 ou 8 miligramas por decalitros. Aqui, concentração plasmática de substrato, a taxa de transporte é de 4 miligramas por minuto. Tá? Então, algo que pode ser pensado aqui. A terceira etapa é a etapa de secreção tubular, né? Então, essa parte de secreção tubular, então, é à medida que o líquido flui ao longo do túbulo, no caso aqui, o túbulo contorcido distal e pelo ducto coletor, o túbulo e as células do ducto secretam substâncias adicionais, como resíduos, medicamentos, excessos de íons para o líquido. A secreção tubular remove a substância do sangue em outros casos de secreção, por exemplo, a secreção de hormônios, a substância é frequentemente liberada no sangue. Tá? Então, a terceira etapa é a etapa de secreção. Então, houve primeiro o processo de filtração, agora a segunda etapa foi de reabsorção, agora aqui a gente tem a terceira etapa, que é a etapa de secreção. Tá? Então, lembra, a arteríola acompanhando os túbulos. Então, os elementos, o rim, então, ele trabalha de uma maneira regular os elementos que fazem parte do plasma sanguíneo. Né? Então, como ele está regulando, ele percebe, opa, tem excesso de hidrogênio. Né? Então, tem excesso de hidrogênio, o sangue está muito ácido, então eu preciso eliminar hidrogênio, os íons hidrogênio. Então, o que ele faz? Ele lança o íon hidrogênio que está no sangue em direção a esses túbulos, aos túbulos contorcidos distal ou ducto coletor. Ele vai lançando aqui. Opa, o sangue tem muito íons cálcio, né? Então, vamos regular a presença de íons cálcio. Lógico que existem outros mecanismos que vai fazer com que o cálcio seja depositado em determinadas áreas, mas o rim também vai promover o controle químico, né? Eletroquímico no sangue. Tá? Então, aqui ele vai fazer esse processo de secreção. O sangue está com muito elemento nitrogenado. Né? O elemento nitrogenado, por exemplo, ele é tóxico. Né? Elementos nitrogenados em grandes concentrações, eles podem ficar retidos no líquido sinovial, que é o líquido que lubrifica as articulações, né? E aí, esse elemento nitrogenado forma uma doença chamada gota, tá? Então, então isso aqui precisa ser eliminado. Então, essa é a etapa de secreção, tá? Então, algo que está saindo do capilar, algo que está saindo da corrente circulatória. Então, se está passando pela circulação, pela corrente circulatória, assim como os hormônios, a gente vai chamar de secreção. E o que é excreção? Né? Então, por exemplo, a excreção aqui é a taxa de filtração menos a taxa de reabsorção mais a taxa de secreção. A gente tem a excreção e a excreção é a urina. Lógico, não é somente o sistema urinário que faz o processo de excreção, tá? A gente tem outros
sistemas que funcionam eliminando excretas, assim como o sistema digestório. Temos, assim, a taxa de depuração que está relacionada com a excreção. Então, na prática clínica, a informação sobre a taxa de filtração glomerular de um paciente é usado como indicador da função global do rim. Depuração ou clearance de um soluto é a taxa no qual esse soluto desaparece do corpo por excreção ou metabolização. Tá? Então, a depuração está intimamente relacionado com o processo de excreção. Aqui o que acontece é que a taxa de filtração glomerular, às vezes o médico solicita um hemograma com análises específicas, tá? Então, se o médico está suspeitando que o indivíduo tem falha de função renal, ele pode pedir esse TFG, né? A partir da creatinina, né? Lembra da creatinina, aquela substância a creatina fosfato, né? Que é o elemento que está relacionado ao armazenamento de ATP. Como a creatinina é uma substância que é própria do organismo e a taxa de eliminação da creatinina ela é constante, existe um valor fixo lá, a taxa de filtração glomerular pode ser analisada pela análise da creatinina. Tá? Bom, então o que é essa taxa de depuração? Por exemplo, a gente tem aqui a depuração da glicose, né? Então, a arteríola aferente, aqui entrou, né? Formou o glomérulo, e aqui a arteríola eferente. O que aconteceu quando, por exemplo, a glicose está aqui no capilar? Saiu 1, 2, 3, 4, né? Saiu 4 moléculas de glicose. Quando ela passa para o filtrado, o que vai acontecer com essas moléculas de glicose? Nós podemos ficar perdendo moléculas de glicose? Não. Então, o organismo vai trabalhar para fazer essa recaptação. Então, a gente tem aqui o processo de reabsorção. Olha só, 4 moléculas de glicose que iriam ser perdidas pelo sistema urinário, ela foi reabsorvida. Então, aqui, ó, 100% em 100 ml, 100%, né, 100 ml de filtrado, 100% da glicose ela foi reabsorvida. Então, a taxa de depuração foi de 0, né? Porque tudo que passou tudo que foi filtrado, ele foi reabsorvido, tá? Então, isso aqui é a depuração da glicose. Por exemplo, a gente tem aqui a ureia, as moléculas de ureia. 4 moléculas de ureia, a mesma coisa, arteríola aferente, chegou no glomérulo, 4 moléculas de ureia passaram pelo processo de filtragem, seguem em direção aos ductos, só que essa reabsorção não foi completa. Olha quanto retornou à corrente circulatória. 2 moléculas, porque lembrando que a ureia é um elemento que é nocivo às nossas células, então a gente tem que eliminar, tá? Então, uma parte aqui ela vai ser reabsorvida. Então, em 100 ml do filtrado, 50% da ureia foi reabsorvida. Então, ou seja, a depuração de ureia, 50 ml por minuto. Tá? Então, metade foi reabsorvido, no caso da ureia. Olha aqui, a gente tem, por exemplo, a penicilina. Né? Hoje a gente não tem mais o problema da penicilina, mas antigamente, no início, quando se descobriu a penicilina, era difícil de fazer produção em larga escala. Hoje a gente tem indústria farmacêutica e a penicilina é produzida de uma maneira mais fácil. Né? Então, mas olha só a ação da penicilina. Tomou penicilina, está na corrente circulatória, 1, 2, 3, 4 moléculas da penicilina atravessam, né, fazem parte do filtrado. E o que acontece com essa penicilina? As 4, elas vão sair na urina. Só que, além disso, a penicilina, olha só, o que sobrou, que ainda estava circulante, ela ainda é secretada. Ó, duas moléculas que estavam na corrente circulatória, ainda ela é lançada no interior dos túbulos. Então, aqui se eu tenho 100%, né, aqui o retângulozinho representa 100%, eu tenho mais 2 aqui que veio somar, né? Ou seja,
mais penicilina é secretada do que filtrada. Por quê? Porque ela foi filtrada e ainda foi secretada. Tá? Então, olha só, a depuração de penicilina ela é de 150%. Tá? Então, tudo que a gente... Se a pessoa precisou fazer o uso da penicilina, né, o médico administrou a penicilina ela é removida facilmente do nosso organismo. Tá? Então, por isso que alguns medicamentos é necessário ver essa taxa de depuração, porque alguns medicamentos são facilmente eliminados. Né? Por isso que aqui ficam parênteses, né? Por que não utilizar a bebida alcoólica junto com o uso de medicamentos? Um dos fatores, claro, que está relacionado com esse processo de inviabilização do medicamento, né? Se você está tomando um antibiótico, esse antibiótico vai ser eliminado pelo nosso organismo. Aí, se você aumenta a taxa de circulação através da bebida alcoólica, vai favorecer a eliminação desse antibiótico, tá? Então, por isso não a recomendação da bebida alcoólica juntamente com um dos fatores da bebida alcoólica com medicamento. Então, essa é a depuração. Aí aqui a gente tem um mecanismo de feedback, tá? Então, respostas integradas do corpo, as mudanças no volume e na pressão do sangue, tá? Então, o sistema urinário, ele está regulando também o controle da pressão arterial. Então, qual é o mecanismo de feedback? A gente tem aqui uma diminuição do volume do sangue, tá? Hipovolemia, né? Então, temos hipovolemia aqui, consequentemente, uma diminuição da pressão sanguínea. Aí, os receptores que estão lá no seio carotídeo ou na aorta, que são os baroreceptores, detectam essa alteração. E aí eu tenho 3 efeitos aqui sobre a hipovolemia. Um sobre o sistema circulatório, que nós já estudamos antes. Né? Então, o que acontece aqui? Ele vai aumentar o débito cardíaco, vai aumentar o fluxo de sangue que passa pelo coração. E vai promover vasoconstrição, para aumentar o volume sanguíneo. O segundo pode ser comportamental. Né? Nesse comportamento, o que a gente vai fazer? Vai aumentar o volume do sangue através de mais ingesta de bebida. Então, temos a sede aumenta, com a ingestão de água, aumenta o volume sanguíneo. Aumentando o volume, consequentemente, aumentando o volume do líquido extracelular e do líquido intracelular. Esses 2 fatores, através da ação do sistema circulatório e do comportamental, a gente tem um aumento da pressão do sangue. Nos rins, o que os rins vão realizar? Eles vão trabalhar de uma maneira que vão conservar as moléculas de água já presentes no organismo, sem que haja perdas adicionais ao sangue. Então, quer dizer que o volume sanguíneo tem o volume adequado, que é o volume de 5 litros e meio, né? Uma diminuição nesse volume gera uma diminuição da pressão arterial, né? E aí o organismo todo vai trabalhar vai trabalhar nesse mecanismo de feedback para aumentar a pressão do sangue. Mas e se o volume do sangue aumenta? Né? Aumenta, por exemplo, a ingesta de água, né? De líquidos. Consequentemente, aumenta a pressão arterial. Aí, essa alteração da pressão arterial são detectados pelos baroreceptores. E aí, eles vão desencadear aqueles mecanismos de feedback. Através do sistema circulatório, no sistema circulatório ele vai diminuir o débito cardíaco e vasodilatação. Nos rins, ele vai aumentar a excreção de urina, aliás, excreção de sais e água na urina. Consequentemente, diminui o volume do líquido extracelular e intracelular e, como resposta, a gente tem uma diminuição da pressão arterial. Tá? Então, até então, nós havíamos estudado que a pressão arterial pelo sistema circulatório. Agora, a gente tem aqui o controle também pelos rins, controlando a quantidade de água presente no sangue. É tudo isso para falar do rim, né? Agora a gente vai para o mecanismo de micção.
Então, o processo de micção é relativamente simples, né? A gente tem um mecanismo de feedback aqui, né? Só para finalizar aqui o processo da fisiologia do sistema urinário. Como que isso funciona? Então, quer dizer que a urina que foi sendo armazenada na bexiga urinária, ela vai sendo armazenada, então constantemente vai aumentando essa quantidade de urina no interior da bexiga. E na parede da bexiga, então, nós vamos ter receptores de estiramento. Esses receptores de estiramento, então a gente tem aqui um neurônio sensorial, né, que vai detectando aqui o estiramento. E aí, essa inervação também está relacionada com a musculatura de controle, tá? Então, a gente tem aqui um esfíncter interno. Esse esfíncter interno ele fica na base da bexiga urinária, é formado de músculo liso e não temos controle consciente sobre ele. No entanto, a gente tem um outro esfíncter, que é o esfíncter externo. O esfíncter externo ele está exatamente no soalho da cavidade pélvica, né? Então, é aquela musculatura que cerra a pelve inferiormente, aquele que a gente controla o xixi, né? A musculatura que controla o xixi, tá? Então, aqui a gente tem o esfíncter externo. Esse sim é de controle voluntário. Então, o que acontece? Aí, a parede da bexiga urinária vai estirando, são captados por esses receptores sensoriais, transduzem sinal elétrico que viajam via aferente, segue até a medula sacral. Essa informação aqui, ela pode ser inibida imediatamente, né? Quando a gente pensa assim, neste momento não, né? Então, aí você inibe, abole a sensação. Aí a bexiga vai enchendo, vai enchendo, vai enchendo, até você achar que o momento é adequado. Aí essa informação, ela também segue via ascendente do bulbo até o córtex encefálico. Aí o que acontece? Aqui eu tenho consciência de que, opa, eu estou com vontade de fazer xixi, né? Tá na hora de fazer xixi, agora eu posso ir ao banheiro, tá? Lógico que esse controle também da urina estão conectadas com o sistema límbico. O sistema límbico é uma parte do sistema nervoso que controla as nossas emoções, tá? Então, aqui a gente também tem algo aqui relacionado com o comportamento. Bom, então aí tá no momento adequado, opa, tá na hora, eu posso fazer xixi. Aí o que acontece? Naquele momento da micção, impulsos de relaxamento muscular. Então, o que acontece aqui? Tem uma via eferente, essa via eferente vem através de neurônios motores que controlam a musculatura esfincteriana, né? E aí ele vai promover o relaxamento desses esfíncteres, né? Quando relaxa o esfíncter, relaxa a uretra e aí a urina sai, né? Então, ao mesmo momento que tem o relaxamento dos esfíncteres, também tem o relaxamento da musculatura que forma a bexiga urinária, que a bexiga urinária é formada de músculo liso, né? Então, nesse momento, a musculatura da bexiga urinária contrai, promovendo a eliminação da urina. Lógico que esse mecanismo não depende, existe esse mecanismo que é de controle involuntário, mas a gente também tem um controle voluntário a partir da contração abdominal, né? Temos aí o controle voluntário pela musculatura do abdômen, que aumenta a pressão intraabdominal, fazendo com que a urina também auxiliando esse processo da micção. Aqui no final, então, eu coloquei algumas questões, tá? São 10 questões, eu vou colocar como tarefa para vocês desenvolverem, tá? Vou colocar lá na tarefa, vocês desenvolvam essa tarefa e eu vou colocar um prazo lá para vocês me entregar, tá bom? Bom, qualquer dúvida a gente fica para a próxima live. Até mais.